Será que você já sentiu aquela pontada de surpresa? Ou até mesmo um choque? Ao perceber que a vida depois dos 70 não é bem aquilo que os anúncios de margarina mostram. Aqueles sorrisos largos, cabelos brancos impecáveis, passeios tranquilos na praia. Sim, é lindo. Mas será que é a realidade para a maioria de nós muitas vezes? Falamos sobre os anos dourados, a sabedoria que vem com a idade. E tudo isso é verdade, é claro. Mas existe um lado da moeda. Um conjunto de desafios que se tornam mais evidentes e pesados à medida que avançamos na idade, especialmente depois dos 70, e que quase ninguém se sente à vontade para discutir abertamente. Esses desafios, muitas vezes vividos em silêncio, podem trazer uma sensação de frustração, de perda e até mesmo de uma certa invisibilidade. É como se houvesse um clube secreto de dificuldades da terceira idade, onde a entrada é automática. Mas as regras e os caminhos para navegar por elas não são claros. E o mais doloroso é que, por não falarmos sobre eles, muitas pessoas se sentem sozinhas, achando que são as únicas a enfrentar essas realidades. Mas eu estou aqui para dizer que você não está só. Neste vídeo, vamos mergulhar de cabeça em 7 das partes mais difíceis de envelhecer depois dos 70, aquelas que quase ninguém menciona, mas que são cruciais para você saber e, mais importante ainda, para aprender a lidar com elas. Não vamos pintar um quadro sombrio, mas sim trazer luz a essas realidades para que você possa encará-las com mais preparo, resiliência e, acima de tudo, esperança. E fique comigo até o final, porque tenho algo que pode realmente surpreender você e mudar a sua perspectiva sobre este capítulo da vida. Vamos começar sem rodeios, direto ao que mais nos afeta. E o primeiro ponto, que toca a muitos de nós de forma profunda, é a perda gradual da autonomia e mobilidade. De repente, tarefas que antes eram automáticas, como dirigir até o supermercado, subir escadas, ou até mesmo amarrar os sapatos, começam a exigir um esforço hercúleo ou se tornam impossíveis. É um processo lento, muitas vezes imperceptível no início, mas que, com o tempo, nos confronta com uma nova realidade, a dependência. Pense em Dona Fátima, uma mulher que sempre foi o motor da família. Dirigia para todo lado, fazia as compras, visitava as netas. Aos 78, a visão e os reflexos já não são os mesmos. E a carteira de motorista precisou ser renovada com restrições. Aquele carro, que era sinônimo de liberdade, agora fica mais tempo na garagem. Ela sente uma pontada no coração cada vez que precisa pedir ao filho para levá-la a algum lugar. Não é que ela não goste da companhia do filho, mas a sensação de precisar pedir, de não poder decidir a hora e o momento, mexe com a autoestima. Ou o senhor José, que sempre foi um pedreiro forte e independente. Hoje, com as dores nos joelhos e a artrose, levantar da cama é um desafio. E o quintal que ele tanto amava cultivar agora parece uma montanha. A autonomia não é apenas a capacidade de fazer as coisas por si mesmo. É a liberdade de escolha, a dignidade de não ser um fardo, a sensação de controle sobre a própria vida. E quando isso começa a se esvair, é natural sentir frustração, tristeza e até uma raiva silenciosa. A dica aqui é aceitar que as coisas mudam, mas não se entregar. Busque adaptar seu ambiente com barras de apoio, rampas, sapatos confortáveis e antiderrapantes. Invista em fisioterapia ou exercícios leves que mantenham a mobilidade que você ainda tem. E, mais importante, aprenda a pedir ajuda sem culpa, vendo isso como uma forma de fortalecer laços e não como um sinal de fraqueza. Sua identidade não está ligada à sua capacidade física, mas à pessoa que você é por dentro. Com toda a sua história e sabedoria,
E, falando em laços, o segundo ponto, talvez o mais sentido por muitos, é o isolamento social e a solidão. Ah, a solidão. Aquela companheira silenciosa que chega de mansinho. À medida que envelhecemos, o círculo social tende a diminuir. Amigos se vão, parentes moram longe, os filhos estão ocupados com suas vidas. E sair de casa se torna mais difícil devido às limitações físicas ou mesmo à falta de transporte. O que antes era uma rua movimentada de vizinhos batendo papo na calçada, hoje pode ser um silêncio perturbador. Lembro-me da tia Celina, que sempre foi muito festeira, cheia de amigos. Depois que o marido faleceu e a maioria de suas amigas mais próximas também partiu, ela se viu sozinha em uma casa grande. O telefone tocava menos, os convites para festas sumiram, e até mesmo a missa de domingo, que era seu ponto de encontro, ficou mais difícil de ir por conta de um problema no joelho. A solidão é mais do que estar sozinho. É sentir-se desconectado, sem propósito, sem ter com quem compartilhar as alegrias e as tristezas do dia a dia. E o pior é que a solidão tem impactos reais na nossa saúde, aumentando o risco de depressão, de declínio cognitivo e até mesmo de doenças cardíacas. Mas há luz no fim do túnel. É preciso ser proativo. Busque grupos de convivência para idosos na sua comunidade. Talvez um clube de leitura, aulas de artesanato, ou até mesmo um grupo de caminhada leve. Muitas cidades têm centros de convivência que oferecem atividades gratuitas ou a baixo custo, se você tem acesso à internet. Explore grupos online de pessoas com interesses semelhantes. Entre em contato com amigos e familiares que você não vê há um tempo. Uma ligação, uma mensagem de áudio, pode fazer uma diferença enorme no dia de alguém, e no seu também. Voluntariar-se, mesmo que seja para algo simples, como ajudar em uma biblioteca ou em um abrigo de animais, pode trazer um novo propósito e a chance de conhecer gente nova. Lembre-se, a conexão humana é vital para a nossa alma, e nunca é tarde para cultivá-la. É uma semente que, se regada, floresce e enche a vida de cor novamente. Falando em desafios que nos roubam um pouco da leveza do dia a dia. Chegamos a outro ponto crucial, a gestão das múltiplas condições de saúde e medicamentos. Não é incomum que, após os 70, o corpo comece a apresentar mais de uma condição de saúde ao mesmo tempo. Pode ser diabetes, hipertensão, problemas nas articulações, colesterol alto, e assim por diante. E com cada condição, vem um novo médico, um novo exame e, claro, um novo medicamento. De repente, a sua estante da cozinha se transforma em uma farmácia particular, com caixas e frascos de todos os tipos e cores. Dona Elza, por exemplo, tem uma caixinha de remédios que parece um quebra-cabeça de cores, cada compartimento para um horário diferente. Ela brinca que, se esquecer um único comprimido, já sente a diferença. É um malabarismo diário lembrar qual remédio tomar, em que horário, antes ou depois da refeição, e para qual problema. E ainda tem os efeitos colaterais que se misturam, dificultando saber o que é do remédio e o que é da doença. É exaustivo. Pode ser confuso e, muitas vezes, assustador. A sensação é de que a vida se resume a consultas médicas e a ingestão de pílulas. Para lidar com isso, a organização é sua melhor amiga. Tenha uma lista atualizada de todos os seus medicamentos, doses e horários. Peça ao seu médico para revisar essa lista regularmente, para ver se há interações ou se algum remédio pode ser ajustado ou até mesmo retirado. Considere ter um familiar ou amigo de confiança como um advogado de saúde, alguém que possa acompanhá-lo às consultas, fazer perguntas e ajudar a entender as orientações médicas. Não hesite em questionar seus médicos. Eles estão ali para você.
peça para simplificar o seu regime de medicamentos sempre que possível. Lembre-se, o objetivo é ter qualidade de vida e não apenas acumular receitas. Sua saúde é um tesouro e gerenciá-la com sabedoria é um ato de autocuidado. Continuando essa jornada pelos desafios da idade. O quarto ponto que raramente é abordado abertamente, mas que afeta profundamente o dia a dia de muitos. São as mudanças na dinâmica familiar e os papéis invertidos. Aquele filho ou filha que você cuidou, protegeu e orientou por toda a vida. De repente, começa a assumir um papel de cuidador e, às vezes, de tomador de decisões por você. Imagine a sensação de um pai que sempre foi o chefe da família, o pilar, o provedor. Agora ter que ouvir conselhos sobre finanças ou mobilidade dos filhos. É uma inversão de papéis que pode ser difícil de engolir. Mesmo que venha de um lugar de amor e preocupação, a Maria, de 82 anos, relata que sua filha, por se preocupar com sua segurança, passou a trancar a porta da casa por fora quando saía para trabalhar. E isso a fez sentir-se aprisionada. Uma criança. Não era a intenção da filha, mas a percepção da Maria foi de perda de sua liberdade e dignidade. Essa mudança pode gerar atritos, frustração e até mesmo um sentimento de ser infantilizado ou de perder a autoridade. A chave para navegar por essa transição delicada está na comunicação aberta e no respeito mútuo. Se você se sentir assim, expresse seus sentimentos de forma calma e clara. Diga o que você ainda consegue fazer e o que você precisa de ajuda. E, para os filhos, a mensagem é de empatia. Lembrem-se da história e da dignidade de seus pais. O amor e o cuidado podem vir de muitas formas. E uma delas é respeitar a autonomia e a voz de quem nos deu a vida. Entenda que seus filhos se preocupam. E essa preocupação se manifesta através de ações, que às vezes podem parecer excessivas. Encontrar um equilíbrio onde o apoio é dado sem anular a individualidade do idoso é um caminho que exige paciência e muita conversa. O amor da família é um porto seguro. E mesmo com as mudanças, ele pode se fortalecer de novas maneiras e, interligado a essas dinâmicas. O quinto desafio que assombra muitos corações é o lidar com a perda e o luto contínuo, aos 70 e além. A vida começa a se tornar um adeus constante. Amigos de uma vida inteira, irmãos, irmãs e o parceiro ou parceira com quem você dividiu décadas começam a partir. É como se pedaços do seu próprio passado e da sua identidade fossem se desprendendo, deixando lacunas que parecem impossíveis de preencher. O senhor Alberto, depois de perder sua esposa, com quem foi casado por mais de 50 anos, sentiu um vazio imenso. A rotina, antes compartilhada, agora era solitária. O café da manhã, as conversas à noite, até mesmo as pequenas discussões sobre o que assistir na televisão. Tudo desapareceu. O luto não é apenas a tristeza pela perda. É também a adaptação a uma nova vida, a uma nova identidade sem aquela pessoa ao seu lado. E não se trata apenas da perda de entes queridos. É a perda da saúde, da vitalidade, da casa onde morou por anos, de um estilo de vida. É um luto cumulativo, onde uma dor se soma à outra. E às vezes, parece não haver tempo para se curar de uma antes que a próxima chegue. É fácil se sentir sobrecarregado, exausto e isolado nesse processo. A grande verdade é que não existe um prazo para o luto. Permita-se sentir a dor, as lágrimas, a raiva, a saudade. Não se cobre para ser forte o tempo todo. Busque apoio em grupos de luto. Converse com um amigo de confiança. Ou procure a ajuda de um profissional se sentir que a dor é insuportável. Celebrar a vida de quem se foi, relembrando os bons momentos, pode trazer um bálsamo para o coração e, aos poucos,
Tente encontrar novas rotinas, novas atividades que tragam um pouco de alegria de volta. Não é esquecer quem se foi, mas aprender a viver com a saudade, valorizando as memórias e abrindo-se para as novas experiências que a vida ainda tem a oferecer. A vida continua, e você merece viver cada dia da melhor forma possível, honrando a memória daqueles que amou, mas também celebrando a sua própria existência. Mas os desafios não param por aí. E um dos mais silenciosos e preocupantes para muitos é a pressão financeira e a incerteza do futuro. Depois dos 70, geralmente a renda é fixa, vinda de aposentadoria ou pensão, e as despesas tendem a aumentar, especialmente as relacionadas à saúde. Medicamentos, consultas com especialistas, tratamentos. Tudo isso pesa no bolso. O medo de que o dinheiro não seja suficiente, de se tornar um fardo financeiro para a família, ou de ter que abrir mão de certas comodidades. É uma preocupação real e constante para muitos. O Sr. João, por exemplo, sempre foi muito organizado com suas finanças. Mas a inflação e o aumento constante do custo de vida, somados a um tratamento de saúde inesperado, o fizeram começar a cortar gastos essenciais. Ele se viu preocupado em não poder mais comprar os pequenos luxos, como um bom café ou um livro novo. E o pior, em não ter uma reserva para emergências. Além disso, a vulnerabilidade a golpes e fraudes financeiras é maior nessa fase da vida, tornando a cautela ainda mais importante. A sensação de insegurança financeira pode roubar a paz e o sono. Para lidar com isso, é fundamental ter um planejamento financeiro claro, por mais simples que seja. Converse com um profissional de confiança para entender suas opções, sejam elas benefícios sociais que você possa ter direito, formas de otimizar seus gastos, ou até mesmo pequenas fontes de renda extra, se você tiver saúde e disposição para isso. Como dar aulas particulares, fazer artesanato ou cuidar de pets. Seja cauteloso com propostas que parecem boas demais para ser verdade. E sempre peça a opinião de alguém de confiança antes de tomar decisões financeiras importantes. Lembre-se, sua paz de espírito vale ouro, e ter controle sobre suas finanças, mesmo que limitadas, pode trazer uma grande sensação de segurança. Não se envergonhe de buscar ajuda ou de explorar todas as possibilidades que podem aliviar essa pressão. Sua tranquilidade é primordial. E, por fim, mas não menos importante, chegamos ao 7º ponto, que para muitos é o mais difícil de todos: a invisibilidade e a percepção social. Sabe aquela sensação de estar em um lugar público, tentar falar algo, e as pessoas ao redor simplesmente não te darem atenção, ou a mídia que, muitas vezes, retrata a velhice de uma forma estereotipada, seja como alguém frágil e doente, ou como um avô sorridente que só serve para abraçar netos, ignorando a complexidade e a riqueza da experiência de vida de cada um. É como se, ao envelhecer, você perdesse um pouco do seu brilho, da sua relevância para o mundo. A Dona Teresa, uma professora aposentada, sente que quando vai ao banco ou a uma loja, é frequentemente tratada com condescendência, como se não entendesse nada. Ela, que dedicou uma vida à educação, muitas vezes precisa lutar para ser ouvida e respeitada. Essa invisibilidade pode levar a um sentimento de desvalorização, de que suas opiniões não importam mais, ou de que você não tem mais nada a contribuir para a sociedade. É como se a sociedade, de forma sutil, te colocasse de lado. É um fardo pesado de carregar. Sentir-se invisível em um mundo que te vê apenas pela idade. Mas a verdade é que sua experiência, sua sabedoria e sua perspectiva são mais valiosas do que nunca. Não permita que a visão limitada de alguns diminua o seu valor. Continue se envolvendo,
compartilhando suas histórias, ensinando o que você sabe, participando ativamente da sua comunidade. Busque ambientes onde sua voz seja ouvida e valorizada. Encontre comunidades onde você se sinta pertencente. Seja um grupo de amigos, um clube, uma igreja ou até mesmo grupos online. Desafie os estereótipos com a sua própria presença, com a sua vitalidade, com a sua curiosidade pela vida. A idade é apenas um número, e sua essência, sua inteligência, sua capacidade de amar e de inspirar permanecem intactas. Lembre-se sempre de quem você é, de tudo o que viveu e de todo o conhecimento que acumulou. Você é uma biblioteca viva, um tesouro de histórias e lições. Bem, percorremos juntos esses 7 pontos que são, sem dúvida, algumas das partes mais difíceis de envelhecer depois dos 70 e que frequentemente permanecem sem serem ditas. Falamos sobre a perda gradual da autonomia e mobilidade, o peso do isolamento social e da solidão, a complexidade de gerir múltiplas condições de saúde e os muitos medicamentos, as delicadas mudanças na dinâmica familiar e a inversão de papéis, o doloroso lidar com a perda e o luto contínuo que parece não ter fim, a pressão financeira e a incerteza do futuro. E, por fim, a sensação de invisibilidade e a percepção social que por vezes nos diminui. Eu sei que pode parecer uma lista pesada, e a intenção não é de forma alguma assustar você, mas sim empoderar a vida aos 70 e depois. É um capítulo de grandes transformações. Sim, mas também de oportunidades únicas. As mudanças são inevitáveis, mas a forma como as enfrentamos está em nossas mãos. A resiliência que construímos ao longo da vida é o nosso maior trunfo agora. Pequenas adaptações no dia a dia. Buscar e aceitar ajuda quando necessário. Nutrir suas relações. Manter-se ativo mental e fisicamente dentro de suas possibilidades. E, acima de tudo, cultivar uma mente aberta e positiva. Podem fazer uma diferença gigantesca. Você não precisa passar por nada disso sozinho. Existem recursos, comunidades e pessoas que se importam e estão dispostas a estender a mão. Sua experiência de vida é um tesouro. As rugas no seu rosto contam histórias de superação, de amor, de alegrias e de lutas vencidas. Não subestime o seu valor, a sua capacidade de aprender coisas novas, de se reinventar, de inspirar outros. A cada novo dia, há uma chance de encontrar um novo propósito, de desfrutar de pequenas e grandes alegrias, e de se conectar com o mundo de uma forma que talvez você nunca tenha tido tempo antes. Não se apegue ao que se perdeu, mas celebre o que você tem e o que você ainda pode conquistar. A verdadeira beleza do envelhecer não está em evitar os desafios, mas em enfrentá-los com sabedoria, coragem e, principalmente, com um coração cheio de gratidão e esperança. E agora, a surpresa que eu prometi lá no início, e que talvez você não esperava, a parte mais difícil de envelhecer, que muitos não falam, mas que é crucial saber. Não é uma doença, não é uma perda material, e nem mesmo a solidão em si. A parte mais difícil é a tendência que temos de nos fecharmos para o novo, de nos apegarmos ao passado e de desistirmos de sonhar, de aprender e de nos reinventar, justamente na fase da vida em que temos mais liberdade e menos amarras. É a crença de que o meu tempo já passou. Essa é a verdadeira barreira. A surpresa é que o maior desafio não vem de fora, mas de dentro. É a nossa própria mente, se não a cultivarmos com curiosidade, com abertura, com a vontade de experimentar. Pense comigo, você acumulou décadas de sabedoria, de resiliência. Você sobreviveu a desafios que muitos jovens sequer imaginam. Essa é a sua superpotência.
Não deixe que a idade seja uma desculpa para não viver plenamente. Use sua experiência para guiar seus passos, mas não para limitar seu horizonte. Que tal aprender um novo idioma, começar um novo hobby, escrever suas memórias ou, quem sabe, se dedicar a uma causa social que sempre quis? O envelhecer não é um ponto final, mas uma vírgula, um convite para um novo parágrafo cheio de possibilidades. Se este vídeo tocou você de alguma forma, se ressoou com as suas experiências, ou se te deu uma nova perspectiva, por favor, deixe um comentário abaixo. Adoraria saber qual desses pontos mais te marcou ou se há algo que você gostaria de acrescentar. Sua voz é importante e sua história pode inspirar muitos outros, se gostou do conteúdo. Não se esqueça de deixar o seu gostei e de se inscrever no canal para mais vídeos como este, cheios de dicas e reflexões para viver a melhor versão de si mesmo em todas as fases da vida. Lembre-se, sua idade é uma medalha de honra, e cada ano que passa é uma prova da sua força e da sua capacidade de amar e de viver. Viva a sua melhor vida em todas as idades. Você merece cada segundo de felicidade e plenitude.